Olá, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou seu irmão em Cristo, Felipe Farias, e eu quero ler aqui uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida, para a sua meditação, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 1 em diante. A Bíblia vai falar a parábola das 10 virgens. Então diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saiu ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus Cristo, falando de 10 virgens, ele está aqui significadamente falando da sua igreja. Ele está falando da sua vinda, ele está falando do seu reino, ele está falando, aleluia, de 2 classes de pessoas que ele vai encontrar naquele grande dia. A primeira classe de pessoas são a classe de pessoas das virgens prudentes. As virgens prudentes são aqueles que guardam o temor, que guardam a santidade, que guardam a sinceridade, que tem compromisso com a verdade, que não anda em desobediência, que não anda em pecado, em fornicação, em adultério, que não pratica aquilo que é desagradável a Deus. Ou seja, são aqueles que procuram sempre estar de acordo com a vontade de Deus, que procura sempre agradar a Deus, sempre andar na vontade de Deus. Essas são as virgens prudentes. Aleluia! São aqueles que buscam viver em santidade, em temor, em obediência e em santificação a Jesus Cristo. A outra classe de crente que Jesus ele vai encontrar naquele grande dia é a classe das virgens nécias. Quem são as virgens nécias? São aqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente, são aqueles que não estão andando em temor, em sinceridade, em compromisso com a verdade, que não obedece à palavra de Deus, que vive de qualquer forma, que anda de qualquer forma, aceitou a Jesus, mas não anda com Jesus. Aceitou a Jesus, confessou a Jesus, só por confessar, só por aceitar, mas as suas obras são más, as suas atitudes são maus, os seus pensamentos são maus, continua no mesmo erro, continua nas mesmas práticas, continua nas mesmas situações, não teve mudança de vida, não teve renúncia, não abandonou o pecado, continua no mesmo pecado, nas mesmas práticas, nas mesmas obras. Então são essa a classe de crente que Jesus ele vai encontrar naquele grande dia. A classe das virgens prudentes, que levaram azeite nas suas lâmpadas e nas suas vasilhas, ou seja, elas estavam o quê? Preparadas, elas estavam o quê? Determinadas a encontrar com o noivo. Mas existe a classe de crente que não levam azeite nas suas lâmpadas e nem nas suas vasilhas. Não estão preocupados com a salvação, não estão preocupados com a vinda de Jesus,
não estão preocupados em servir a Deus, em obedecer, em andar em obediência, em temor, em sinceridade, em novidade de vida. Não estão preocupados em ter uma vida santificada, uma vida purificada. Eles estão de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Mas estão enganando a si mesmo. Só que naquele grande dia, Jesus, ele não vai, aleluia, ele não vai aceitar essas atitudes, ele não vai aceitar, aleluia, esse tipo de louvor, esse tipo de adoração, esse tipo de evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é arrependimento, é renúncia, é salvação. O evangelho não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. E veja, meus irmãos, que Jesus, ele disse para aquelas 5 virgens nécias: não vos conheço, apartai-vos de mim. E ele continua dizendo no versículo 12: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, as pessoas se enganam por si próprias, porque acha que está dentro da igreja, mas porque está de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, acha que está agradando a Deus, acha que está fazendo a vontade de Deus, acha que pelo simples fato de ir à igreja, ela está salva. Não. Aquelas virgens nécias, elas também estavam no mesmo propósito, indo ao encontro do noivo. Só que elas estavam relaxadas, só que elas estavam despreparadas. E quando o noivo voltou, ele disse: não conheço vocês, não sei quem são vocês, então eu não conheço vocês. Então eu quero deixar aqui um despertamento dentro desta palavra. Não seja virginécia, seja virgem prudente. Não deixe de obedecer a palavra, de andar na verdade, de viver a verdade, de se comportar como crente verdadeiro para agradar o fulano, para agradar a pessoa que você gosta, que você ama, para agradar as pessoas, para que você não venha decepcionar pessoas. Procure agradar a Deus, procure viver na vontade de Deus, procure andar de acordo com a verdade, ainda que para alguns venha a ser isso motivo de chacota, de loucura, de perturbado, venham lhe chamar de perturbado, né? Mas ande na verdade, viva a verdade, ande na verdade. Que o mal não venha habitar na sua vida, que o pecado, que o engano não venha habitar na sua vida. Não deixe de viver a palavra, não deixe de viver a verdade, por causa que alguém vai falar, por causa que alguém vai criticar, vai apontar. Não. Viva a verdade, viva a palavra. Não seja virginécia, seja virgem prudente. Não se preocupe com o que vão falar, com o que vão dizer, ou se alguém vai ficar desapontado, ou se alguém vai deixar de falar com você, ou se alguém vai deixar de ser seu amigo. Não se preocupe com isso. Se preocupe com o que Jesus ele pensa de você. Se preocupe que naquele grande dia, quando Jesus voltar, você vai ser arrebatado. Você vai entrar pelas portas. Você não vai ser esquecido, você não vai ficar de fora. Essa é a sua preocupação. E essa é a razão pela qual você deve lutar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.